A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, você e toda a sua família. O nosso desejo é que Deus vos abençoe grandemente através deste programa. Hoje estudaremos a 9ª lição deste trimestre, cujo tema é Conhecendo a Armadura de Deus. Nesta lição, veremos que a batalha espiritual diz respeito ao enfrentamento espiritual que se dá entre a Igreja de Cristo e as forças do mal, a saber, Satanás e os demônios que estão sob o seu comando. Paulo indicou claramente que este conflito é espiritual e, portanto, nenhuma arma física pode ser usada efetivamente contra eles no mundo imaterial. Para vencermos esta guerra espiritual, precisamos conhecer e se revestir e ainda usar a armadura de Deus. Se você quer aprender mais sobre este importante assunto, não saia daí, continue conosco aqui no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículo 13. A verdade prática nos diz: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em uma guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. O objetivo geral desta lição é conscientizar que é a vontade de Deus que sejamos revestidos de toda a armadura espiritual. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar a guerra e seu sentido metafórico. Discutir a metáfora bíblica da armadura. E terceiro, elencar outras armas usadas como ilustração. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 20. Acompanhe conosco. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Bem, meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. Paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Também contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 9, que tem como tema Conhecendo a Armadura de Deus. Ainda neste trimestre maravilhoso, onde estamos estudando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, temos sido grandemente edificados, tratando deste assunto que está bem presente nas Sagradas Escrituras. Já vimos em lições anteriores de que a batalha espiritual é uma realidade, diversos textos da Bíblia nos asseguram e a própria experiência cristã mostram que nós temos inimigos contra os quais nós lutamos para nos mantermos na presença de Deus. Vimos também que existem anjos, servos de Deus que estão à disposição da igreja, espíritos ministradores que beneficiam aqueles que hão de herdar a salvação,
mas em contrapartida também há os anjos que caíram do seu primeiro estado e fazem hostilidade feroz à Igreja de Cristo e que combatem diariamente contra a Igreja a fim de que ela não cumpra o seu propósito e saia dos planos estabelecidos por Deus. E a lição presente, que é a lição de número 9, vai estar trabalhando o texto de Efésios capítulo 6, versículo 13 a 20, onde o apóstolo Paulo nos fala que, apesar dele conscientizar a igreja de Éfeso de que nós estamos diante de uma batalha, e uma batalha que não se dá no corpo a corpo entre seres humanos, senão entre aqueles que não são carne e sangue, não é? A igreja lutando contra seres espirituais da maldade, é assim que Paulo os denomina. Nós temos à nossa disposição as ferramentas que Deus nos concedeu. Toda uma armadura que o apóstolo Paulo utiliza-se de uma linguagem bastante interessante, e nós vamos ver com o decorrer da lição, que está à nossa disposição para nós termos êxito nesta batalha. Batalha esta, presbítero Alessandro, que já dissemos, é uma batalha diária e que nós não temos apenas um inimigo, nós temos diversos opositores. E é bom a gente destacar quais são estes opositores, só para refrescar a memória do professor que nos assiste, para assim podermos entender o porquê de termos à nossa disposição essas ferramentas que Deus disponibilizou para a igreja. Perfeito, evangelista Marcelo. É óbvio que quando nós olhamos para o capítulo 6 de Efésios, Paulo vai apontar aqui pelo menos um opositor da igreja. No âmbito espiritual, esse opositor é Satanás e seus anjos, não é? No entanto, no decorrer deste trimestre, já foi falado sobre isso em lições passadas, de que nós não temos apenas este inimigo, Satanás e seus demônios, seus anjos. Nós temos outros. E é bom pontuarmos que, apesar deste capítulo ser específico em tratar sobre Satanás, a luta dele, com os seus dardos inflamados e suas artimanhas, vou usar essa expressão espiritual, é bem importante dizermos que temos um inimigo que é interno ao homem. Este que nós já estamos, Satanás, é um inimigo externo, podemos assim dizer. Ele atua fora, ele não está dentro do homem, claro. Mas existe um inimigo interno do homem, ou no homem, que nós poderíamos chamar de carne, que é a natureza pecaminosa, a natureza caída, ou chamada velha natureza. Isso. A Bíblia, por vários textos, vai chamar de esta natureza de velho homem, relacionando-se à vida de um crente, por exemplo. Esse velho homem, nós podemos ver textos como, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículos de número 6, Efésios 4, carta de Paulo aos Efésios, versículo 22, Colossenses, Paulo também fala sobre isso no capítulo 3, versículo 9. Aparece essa expressão de velho homem. E esse velho homem aponta para essa natureza caída, herdada por Adão. No momento em que Adão, no Éden, desobedece, a vida espiritual do homem vai ser afetada. E essa vida espiritual, essa natureza, quero dizer, vai ser corrompida, quero dizer melhor. Então a Bíblia fala da natureza carnal, dessa velha natureza, e isso é um grande opositor. Inclusive Tiago foi falado em algumas lições aqui sobre isso, não é? Quando se dá espaço a essa velha natureza, surge o pecado. Então isso é um opositor que o homem tem que lutar. E a armadura de Deus em Efésios vai ajudar a vencê-lo. O segundo, como já citamos aqui, que é o diabo, é um inimigo externo. Já não é mais interno, mas é externo. E esse é especificamente o inimigo deste texto. Mas não somente o diabo, nós podemos citar também o próprio mundo. E quando nós falamos de mundo aqui, ministro, é bom dizermos que a palavra cosmos aqui não está se referindo ao planeta em que nós vivemos, mas sim está apontando para o sistema que esse mundo ele é comandado, ele é dirigido. É a filosofia, é a cosmovisão que atua nesse mundo, onde há a defesa de tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Por exemplo, nós temos textos como Gálatas, capítulo 1, só para citar, para concluir essa nossa fala, capítulo 1 de Gálatas e o versículo de número 4. O apóstolo Paulo escreve falando da seguinte forma: o qual se deu a si mesmo, ele está se referindo a Cristo, por nossos pecados, e ele continua,
para nos livrar do presente mundo mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Há traduções como a corrigida que aparece presente século, mas aqui pode ser traduzido por mundo. Outro texto é o capítulo 6 de Gálatas ainda, e o versículo de número 14. O texto diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então esse mundo aqui não é o planeta, mas é o sistema, é a cosmovisão que prevalece, que é governada inclusive por um príncipe. Jesus falou sobre isso. João, Evangelho de João 14, versículo 30, bem como 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é falado que existe um príncipe deste mundo. E o mundo não é a terra em si, mas sim o sistema que está totalmente distante de Deus. Daí porque o nosso opositor frontal é Satanás, Perfeito. porque ele vai utilizar esse sistema corrompido, por isso ele é chamado o Deus desse século, né? Jesus disse o príncipe deste mundo, textos que o senhor se referiu aí. Exato. E ele também se aproveita da fragilidade da carne, né? A herança pecaminosa que nós herdamos de Adão, para levar esse homem à tentação e à queda e consequente fracasso espiritual. Mas, dito quais são os opositores, só para rememorar-nos, né? Agora nos vem o texto de Efésios, presbítero Jonathan, capítulo 6, versículo 13 a 20, quando Paulo ele passa uma informação para aquela igreja bastante útil, que assim como um soldado romano ele dispunha de uma armadura para ir a um combate, Deus não deixou o cristão, Deus não deixou a igreja sem uma armadura, sem instrumentos que possam nos auxiliar no combate espiritual. E existem algumas coisas que a gente pode extrair desse texto antes de propriamente nós relatarmos o que vem a ser essa armadura. Qual o nosso posicionamento diante desta ferramenta que Deus nos disponibilizou? Pois não, evangelista, já que o tema da lição, né, diz conhecendo a armadura de Deus, é interessante perceber de que Paulo vai primeiramente mostrar de que há necessidade de se conhecer o inimigo nesta batalha, por isso que já foi dito aqui os três principais, não é? Ou os três que temos em comum, a carne, o mundo e o diabo. E nesta lição vai ser lembrado de que se por um lado precisa se conhecer o inimigo, também se precisa conhecer como vencê-lo, não é? E para tanto conhecer a armadura de Deus, que é as armas espirituais que estão à nossa disposição. A palavra conhecer nessa lição é uma palavra-chave e é importante, não é? Como sempre aqui fazemos nesse programa, lembrar o significado destas palavras que se destacam na temática das lições. Como, por exemplo, a palavra conhecer, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, diz que é perceber e incorporar algo. É ficar sabendo, é adquirir informações sobre, tomar ou ter consciência de, é estar familiarizado com, ter ideia bastante exata sobre um assunto, experimentar, dar-se conta de. Então, diante dessa palavra, já nos mostra a necessidade de conhecermos a armadura de Deus. E essa, sim, seria uma atitude importante para se vencer essa batalha. Não apenas conhecer o inimigo, mas conhecer como se vencer e, respectivamente, conhecer a armadura. A ignorância quanto a essas verdades espirituais é perigosa. Não seria a primeira vez, por exemplo, de Paulo deixar claro de que a ignorância quanto às ferramentas espirituais que estão à nossa disposição, quanto pode ser perigoso. Se a gente voltar a 1 Coríntios capítulo 12, ainda que neste capítulo ele esteja falando sobre dons espirituais, mas como se trata de ferramentas espirituais também, sobre elas Paulo diz o seguinte, um princípio aqui que pode ser aplicado nesta lição, quando ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então veja que esse princípio se repete, não é, dentro desta temática. Diante disso, podemos afirmar que uma atitude importante em relação a este assunto, em especial a armadura, é conhecê-la. É saber, respectivamente, o que é que está à nossa disposição, qual é o seu propósito, qual é a sua natureza e, acima de tudo, como se apropriar para se colocar em prática. É interessante perceber que, à luz do texto de Efésios ainda, é importante destacar de que o conhecimento a respeito desta armadura vai deixar claro de que ela tem um propósito, nos deixar estar firmes diante das ciladas ou as astutas ciladas de Satanás. Nos dá a condição de resistir no dia mau e permanecer firme diante do combate. Então veja que conhecer
a importância desta armadura é importante para a vida espiritual e, sobretudo, para vencer. Não é só conhecer o inimigo, mas também conhecer a armadura que está à nossa disposição. Eu acredito que, respondendo sua pergunta, uma atitude importante seria, primeiramente, conhecer a natureza e a finalidade desta armadura. Muito bem. Assim como uma pessoa, quando vai tirar a habilitação para dirigir um veículo, né, presbítero Alessandro, primeiro ele vai para as aulas teóricas, não é isso? Depois para as aulas práticas. Então, o conhecimento é a parte teórica que é muito importante. Eu preciso saber quais as ferramentas estão à minha disposição, mas Paulo vai além do conhecer. Além de conhecer, o texto mostra claramente que ele manda tomar uma segunda atitude em relação à armadura de Deus. Perfeito, evangelista Marcelo. A segunda atitude que Paulo orienta a igreja é não somente conhecer, mas tomar essa ferramenta para si e revestir-se dela. Isso. E o lexicógrafo Antônio Ruage disse que revestir é vestir mais uma vez, é vestir de novo, cobrir-se com adornos. E ele continua dizendo que é recobrir, tornar firme e estável e resistente algo, aplicando-lhe um revestimento para enfrentar situações adversas. Muito interessante essa definição de Ruage, porque se encaixa perfeitamente com a ideia do que é revestir do grego, que é a linguagem original do Novo Testamento. A expressão revestir vem da expressão endu, que quer dizer entrar em uma roupa, literalmente. Quer dizer vestir-se duas vezes. Então a ideia aqui deixada pelo apóstolo é que esse revestimento vai fazer com que a pessoa que esteja com essa armadura esteja firme. E isso está no verso número 11, Efésios 6 e 11, que é onde tem a ideia da expressão ristemi, ou ristemi, como alguns preferem, que quer dizer ficar de pé, tornar firme, fixar ou fixar-se, manter-se no lugar, permanecer imóvel. A ideia que Paulo diz é que se você conhece a armadura e se você toma essa armadura e veste essa armadura, você vai ficar firme, você vai estar pronto. Nós sabemos de que estes adversários já foram vencidos. O próprio Cristo já venceu a carne e nos deu essa vitória. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 6, do 1 ao 6. Ele já venceu o mundo, Evangelho de João 16 e 33, e ele já venceu Satanás também, Efésios capítulo 1, versículo 19 a 23. No entanto, isso não significa dizer que eu tenho que ficar inerte. Esses três inimigos já foram vencidos, então não preciso nem conhecer nem vestir a armadura. Não é bem por aí. Eu preciso conhecer, como foi dito, e não somente conhecer, mas como o senhor falou, colocar em prática, usando essas ferramentas ou essas armas, como queira. Interessante que o versículo 13, o versículo 16 e o versículo 17 usam um verbo muito interessante, não é? Isso. Que é a expressão tomar. Tomar. Portanto, tomai, diz versículo 13, né? Ainda diz o versículo 16, tomando sobretudo. E o versículo 17, tomai também. Então, essa armadura está à nossa disposição, mas é preciso a gente tomar, é preciso se apoderar, é preciso usufruir de algo que Deus já nos concedeu, né? Nós vamos continuar falando sobre este assunto, a nossa postura em relação à armadura de Deus para, então, combatermos contra o mal. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 9 deste trimestre com o tema Conhecendo a Armadura de Deus. No primeiro bloco, nós relembramos aqui quais são os opositores da fé cristã ou de todo aquele que serve fielmente a Deus. Destacamos o mundo, destacamos a carne e destacamos o opositor que é aqui tratado durante esse trimestre, que é o diabo, aquele que se opõe ferozmente à Igreja de Cristo. E começamos também a destacar aquilo que o tema desta lição está trabalhando, conhecendo a armadura de Deus. Já como estamos em uma batalha que não é contra carne e sangue, ou seja, contra seres espirituais, não podemos utilizar armas carnais. Elas não vão ter êxito nenhum contra estes inimigos. Mas devemos ter consciência de que Deus nos muniu, nos municiou
nos deu condições e ainda disponibilizou uma armadura espiritual para podermos ter êxito nesta grande batalha. E falamos aqui sobre quais as atitudes do cristão em relação à armadura. Primeiro, conhecer a armadura, saber o que está à nossa disposição. Segundo, falamos também sobre revestir-se da armadura, baseado no versículo 11, quando ele diz assim, o apóstolo Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas também destacamos o versículo 13, quando ele diz tomai. Revestir-se e tomai fala da participação humana. Deus concede essa ferramenta, mas é preciso que nos apropriemos dela. E ainda mais, presbítero Jonathan Lucena, além de conhecer e revestir-se, é preciso usar. Uma espada não deve estar na bainha quando vamos para a batalha. O inimigo só se sentirá intimidado e só poderá ser vencido se aquele que vem contra ele também estiver armado e muito mais bem armado. Com certeza, evangelista. Inclusive, eu achei muito importante a sua fala anterior, quando o senhor mostra a responsabilidade do crente se apropriar. Não é? Como o senhor bem colocou agora, a pessoa ter a disposição e não usar devidamente é uma incoerência, não é? Isso. E fica claro no texto de que usar é de suma importância. Usar aqui traz a ideia de serviço de algo, né? Lançar mão de, é utilizar. E isso fica claro. Primeiro que isso é responsabilidade do crente. Deus disponibiliza. O senhor fez referência aqui aos verbos tomar, que é claro nesse texto. Isso. E poderíamos aqui reiterar também o versículo de número 11, quando Paulo diz revesti-vos, sempre mostrando a responsabilidade do ser humano. Usar essa armadura, primeiro, é necessário para que possa se resistir ou estar firme, como já foi dito, contra as astutas ciladas do diabo. Isso fica claro. Quando lemos capítulo 6, versículo 11, Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Tem que se usar. Ele vai dizer também que para resistir no dia mau tem que estar munido dela, usando a armadura. Está no versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E ainda nesse mesmo versículo ele diz que ao usá-la, veja que a nossa vitória está condicionada a isso. Deus já fez a parte dele. Então agora o crente precisa se apropriar. No versículo de número 13, ele ainda vai dizer, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, há necessidade de entender, há necessidade de tomar uma atitude e, sobretudo, aplicar, usar. Porque ir para a batalha, tendo conhecimento de que está à sua disposição esse tipo de armamento e estar munido dele e não usar, é uma incoerência espiritual. Para vencer, tem que se usar essa armadura. Irmão Alessandro, além de conhecer, revestir-se dessa armadura que está disponível para nós e de usá-la, existe algum elemento desta armadura que é descartável, de pouco valor, ou toda ela é imprescindível? Eu penso que essa sua pergunta, evangelista Marcelo, ela é muito importante porque pode ser que alguém tenha pensado que se eu estou com um capacete, por exemplo, eu não preciso do escudo. Ou, se eu estou com o escudo, eu não preciso da espada. E aí por diante. E quando nós vamos olhar para o texto de Efésios, capítulo 6, o verso 13, o apóstolo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É a expressão aqui, panoplean tonteum, quer dizer, ela completa. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que para que essa armadura seja eficiente, para que ela seja eficaz, é preciso estar com ela completa. É óbvio, eu sei que vai ser tratado aqui desses 6 elementos que compõem a armadura, não é? E vai ser destacado possivelmente a utilidade de cada um deles no corpo. Sim. Mas o que nós podemos, para responder a sua pergunta, adiantar é que quando o apóstolo utiliza essa linguagem aqui metafórica, ele estava certamente lembrando de um soldado romano, em que ele, quando ia para a guerra, ele guardava-se, ele revestia-se de uma armadura que guardava o seu corpo desde a cabeça à planta dos pés, porque ele não podia deixar nada de fora, inclusive os pés, pois os inimigos, isso será visto possivelmente, lançavam pedras pontiagudas, pedras com um tipo de veneno em que se alguém pisasse, cortasse o pé, certamente morreria com aquele veneno. Então, até a planta do pé é importante para um soldado estar guardado. Então, quando Paulo utiliza a expressão
toda a armadura de Deus, ele está trazendo a ideia de que não pode ficar nada de fora. É importante para um soldado que vai à guerra estar completamente guardado, não é? E eu posso concluir dizendo, evangelista Marcelo, que esses 3 verbos que o senhor falou, eles se autocompletam no entendimento do texto, porque no início, no capítulo 6, como nós estamos falando, Paulo fala sobre esse revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ele está no versículo 11. Veja que ele repete essa mesma temática no versículo 13. Versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. No versículo 13, Paulo retoma essa ideia e diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Se não fosse importante usar a armadura completa, ministro, Paulo certamente não repetiria essa frase. Isso. Mas veja que no versículo 11 ele fala sobre toda a armadura e no versículo 13 ele retorna a dizer toda a armadura. Então é importante sim usar toda e não parte desta armadura. Interessante quando o senhor fez referência à questão do apóstolo Paulo ter em mente, na hora que ele estava descrevendo esta armadura, o soldado romano, né? Para os irmãos terem uma ideia, só como base bíblica para a descrição desta indumentária que era própria do soldado, né? Os irmãos podem ler, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 17, quando ali, a partir do versículo 4, é descrita a armadura de Golias, né? O versículo 5 diz que ele trazia na cabeça um capacete, vestia uma couraça, diz até a medida, o peso, né, dessa couraça. No versículo 6 diz que ele trazia grevas de bronze por cima dos pés, olha aí a proteção dos pés, né? Perfeito. Um escudo de bronze. E nós também lembramos que quando ele veio em direção a Davi, Davi reconheceu que ele estava com espada, né? Quando ele disse, tu vens a mim com lança e com espada. Então, era um soldado que usufruía de toda esta ferramenta. E o apóstolo Paulo toma emprestado, né, a ideia dessa ferramenta que o soldado romano se vestia, para dizer que o cristão, ele usufrui de um armamento espiritual no combate contra as trevas. Então, devemos conhecer esta armadura, devemos nos apropriar desta armadura que já está à nossa disposição, assim como foi falado pelo presbítero Jonathan. Os dons estão à nossa disposição, mas nós devemos buscá-los, né? Também devemos utilizar e não deixar uma peça de fora. Perfeito. Porque a armadura servia para oferecer, sobretudo, né, proteção ao corpo. A gente vai ver mais na frente, presbítero Jonathan, que boa parte dessas ferramentas, elas serviam para a defesa e apenas uma para o ataque. Então, elas são interessantes porque elas vão servir para nos proteger na guerra contra o mal. Isso mais uma vez fica evidente, não é? Só reiterando, Efésios capítulo 6, quando ele diz no versículo 12, lembrando mais uma vez a natureza da batalha, ou desta guerra que nós estamos envolvidos, ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí no versículo 13, ele usa essa expressão justificando, dizendo, portanto, ou seja, porque esse tipo de inimigo que é espiritual, que tem essa hierarquia que já foi tema de outras lições, ele diz, tomar então a armadura de Deus. Só é possível vencer, de fato, evangelista, ao termos essa sensibilidade e compreendermos de que essa guerra aí não tem como fugir desta realidade. Todo crente salvo em Jesus Cristo passa por este momento de luta, momentos de dificuldade, dias maus, e para vencer, de fato, tem que estar com a armadura de Deus. E agora sim, irmão Alessandro, durante a descrição que fizemos sobre qual o posicionamento do cristão em relação a esta armadura, Paulo começa a citar cada peça desta indumentária, né? Que compunha a vestimenta ou as ferramentas que estavam à disposição do soldado romano, a armadura. E ele nos fala sobre o cinto da verdade, outra versão diz cinturão da verdade. O que é que a gente pode destacar para o professor que nos assiste sobre esta peça da armadura? Ok, evangelista. Eu acho muito importante dizer que por que é que Paulo inicia falando sobre o cinturão ou o cinto da verdade? Ele poderia começar com o capacete, já que o capacete está em cima, na cabeça. Mas por que o cinturão? E quando nós vamos observar, o texto diz o cinto ou o cinturão da verdade.
Satanás, ele, que é um dos principais adversários, já foi citado aqui, da igreja e do homem, ele é o pai da mentira. Capítulo de número 8 de João e versículo de número 44, ele é chamado de pai da mentira. Quando um cristão ele está em uma luta espiritual constante, é bom dizermos que a principal, ou por que não dizer uma das principais armas de Satanás é colocar a dúvida na cabeça desse cristão quanto à verdade, principalmente do Evangelho. Nós vamos ver mais na frente um pouco isso quando for falar sobre a pregação do Evangelho. Mas por que é que Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 14 diz: estai, pois, firmes, veja, firmes, alguém que está com os pés no chão, como? Tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade. A armadura ela era presa no meio, na cintura, com esse cinto, principalmente essa parte de cima, que é chamada de couraça, não é? E se um soldado fosse para uma batalha sem um cinto, a couraça ia ficar solta, folgada, né? E facilmente esse soldado poderia ser atingido. Então, por isso que Paulo diz, prenda. A parte de cima da armadura depende da verdade, ou seja, depende do cinto. O termo cingido aqui no grego, perazomine, ou perazomon, como algumas traduções aparecem, era o que o apóstolo Paulo quis trazer, foi essa ideia de prender, juntar-se, cobrir, amarrar, deixar justo, não deixar frouxo, não deixar folgado. Quando a mentira está presente na vida de alguém, certamente essa couraça está folgada e ele vai ser atingido. E a mentira tem sido uma das grandes ferramentas ou armas do adversário. A verdade, a palavra verdade vem da expressão aletheia, que significa algo verdadeiro, algo puro. E na luta espiritual, quem quer vencer o mal tem que andar com a verdade. Isso. Se houver mentira, a vida espiritual, a armadura está sem esse cinto, a couraça está frouxa e certamente o adversário vai ter onde atingir, e é fatal, porque o cinto está na parte onde digamos assim, mais perigosa de um soldado. Claro que tem um coração, que também é muito importante, mas aqui está a parte onde está de um soldado a força das suas pernas, dos seus braços, porque se for atingido qualquer parte do lombo do soldado, ele vai perder com certeza toda a estabilidade. E por isso é importante ter cuidado. Então a verdade é uma arma a favor do crente, né? Perfeito. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Às vezes a batalha espiritual que a pessoa está enfrentando, irmão Jonathan, é uma calúnia, né? Uma mentira que foi inventada contra um cristão. Mas se ele está com a verdade, se ele vive uma vida sincera com Deus, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. Como José, que foi caluniado, né, de ter querer estuprar a esposa do seu patrão, mas na verdade tudo foi esclarecido depois e o servo de Deus obteve uma grande vitória. Mas além do cinto da verdade, aí Paulo fala também sobre a couraça da justiça. Talvez esse termo couraça não seja tão conhecido nos nossos tempos, mas o que é que a gente pode trazer de informação para o professor que nos assiste? Pois não, evangelista. Essa couraça é uma das peças envolvidas nessa armadura que tem como propósito defender, vamos dizer assim, ou trazer uma proteção, não é, a órgãos vitais. Visto que essa couraça, há quem diga que ela tinha duas partes principais. A primeira parte cobria a região inteira do peito, não é? Ou seja, a parte frontal do tórax, e é onde se sabe que está exatamente localizado órgãos principais, como o coração, não é? E assim por diante. A outra parte cobria a parte de trás, ou a parte das costas, para que pudesse trazer uma proteção tanto de frente, quando estivesse no combate frontal, ou se de repente viesse algum ataque na retaguarda desse soldado. A couraça, portanto, era colocada sobre o peito, também protegia a parte do abdômen e, em especial, protegia o coração e órgãos vitais do soldado. E um dos órgãos que o inimigo mais ataca, isso trazendo para a realidade espiritual, é o coração, não é? E por isso precisamos guardar. Em Mateus 6:21 fica claro isso. Marcos 12, também, versículo de número 30. A palavra de Deus diz que não guardar o coração pode gerar marcas e sequelas. Por isso que nessa guerra espiritual, além da verdade, a justiça, não é,
dará essa proteção para que o coração seja protegido, a sede das emoções, o pensamento, e isso vai trazer uma proteção para a vida espiritual. No Salmo 119, o verso de número 11, aquele texto muito claro, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, além da verdade, uma outra virtude elencada aqui é a justiça, que serve como proteção nessa batalha espiritual. No caso, essa couraça serviria como um colete à prova de balas, não é verdade? Hoje seria assim, não é? Que não evita as balas, mas evita a perfuração que a bala poderá quando lançada ou arremessada contra uma pessoa, né? Na verdade, a couraça também serve como uma blindagem. E justiça fala de santidade praticada, né? Quando a gente procura viver uma vida de santidade, esta serve como um escudo, ou melhor dizendo, como uma couraça para nos proteger dos ataques de Satanás. Nós vamos continuar ainda falando sobre essa indumentária ou estas ferramentas que Deus disponibilizou para a Igreja de Cristo. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião, no terceiro bloco, estudando a lição desta semana, a lição de número 9, Conhecendo a Armadura de Deus. Iniciamos no segundo bloco falando sobre esta armadura que Deus disponibilizou para todo e qualquer cristão nascido de novo, e começamos a detalhar peça por peça, conforme a descrição que Paulo dá na Epístola aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 20. E nós falamos aqui sobre o cinto da verdade, essa parte dessa indumentária do soldado que servia para prender ou ajustar a sua roupa, deixar bem justinha, para que a armadura não servisse de empecilho na locomoção daquele soldado. Falamos também sobre a couraça da justiça. E esse termo couraça, trazendo para os nossos dias, é dizer que essa parte da ferramenta servia como uma blindagem, como um colete à prova de balas para proteger os órgãos vitais do corpo do soldado. Então, ela trazendo uma aplicação para a vida cristã, nos mostra que a vida de santidade, ela nos dá uma imunidade, ela nos blinda contra os ataques de Satanás. Uma vida justa é uma arma poderosa contra as trevas. Mas ainda há uma outra ferramenta ou uma outra parte da armadura que precisa ser destacada, presbítero Alessandro. Os pés ficam descobertos ou Paulo também fala a respeito de alguma peça referente aos pés? Ok, ministro. No bloco passado, o senhor usou aqui o texto de 1 Samuel para mostrar sobre a armadura de um soldado no Antigo Testamento. E a versão corrigida fala de grevas. E essas grevas, é interessante falar sobre isso porque a maioria delas, ou as mais conhecidas, já descoberta inclusive pela própria arqueologia, elas pegavam desde o joelho até os pés. Elas não cobriam apenas os pés, mas também a parte da perna, do joelho para baixo. É muito parecido hoje com um coturno militar, não é? Ou com uma bota militar. E essas grevas, elas eram feitas muitas vezes de couro com produtos como ferro, por exemplo. Tiras de ferro eram colocadas. E o intuito dessas grevas, ou calçados, podemos assim chamar, era proteger essa parte inferior do corpo, não é? Os pés. Fazendo uma pesquisa rápida, qualquer pessoa vai perceber isso em uma enciclopédia confiável, bíblica, de que nas lutas era comum os exércitos, quando se enfrentavam, alguns, antes de ir para a guerra, espalhavam no campo de batalha cacos de ferro, de bronze, pedaços de pedras afiadas, inclusive alguns colocavam algum tipo de
veneno, vamos assim dizer, para que se algum soldado caísse e arranhasse a perna ou pisasse com os pés descalços, eles fossem feridos, mas não somente feridos, fossem contaminados. Imagina que alguém pisar em um ferro com ferrugem. Ele vai ter a possibilidade de ter ali uma parte do corpo lesada com mais profundidade, com mais agressão ainda, né? Inclusive a questão também de uma possível inflamação. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre calçar os pés, não é, com esses calçados do Evangelho da Paz, ele está falando em proteger algo no corpo que é muito importante, que são os pés. Inclusive, o soldado só consegue avançar se tiver com os pés bons. Senão, se ele não estiver com os pés saudáveis, ele não vai estar firme, ele vai cair, ele vai se ajoelhar. Então, quando Paulo usa essa expressão no versículo de número 15, e calçados os pés, ele diz na preparação do Evangelho da Paz, ele faz aqui quase que um trocadilho de palavras para dizer o seguinte, que para que o Evangelho consiga avançar, romper as barreiras do inimigo, eu tenho que estar com os pés calçados. E aqui, evangelista Marcelo e presbítero Lucena, e o caro professor que nos assiste, e outras pessoas, o apóstolo Paulo estava falando, eu posso dizer, pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, ele está falando de pés. Pés fala de testemunho. Em muitos lugares da Bíblia, nós vamos ver autores como Pedro, por exemplo, dizendo, João, que nós devemos seguir os pés de Jesus, a caminhada de Jesus. Inclusive o apóstolo, salvo engano, Pedro... pisadas. Né? Exatamente, seguir as pisadas de Jesus. Então, quando fala de pés, fala de testemunho, fala de caminhada, fala de uma vida em testemunho. Então, eu penso que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado com o seu testemunho, porque nessa luta espiritual, o adversário vai querer manchar a sua vida espiritual, a sua vida de testemunho pessoal. Então, você tem que ter cuidado por onde você anda, porque a batalha espiritual, se o seu testemunho não for um testemunho positivo, você vai perder essa batalha, primeira coisa. E segundo, o apóstolo Paulo está falando de evangelismo também. Ele está dizendo que nessa batalha espiritual, o adversário da igreja vai fazer de tudo para que o evangelho da paz não seja pregado. Então, essas duas coisas, fala de testemunho, esse calçar dos pés, mas vem da expressão rupedor, que significa calçar, amarrar, colocar com fios, não é? Os nossos pés são muito importantes para o trabalho da igreja, não é? De Cristo, e se calçarmos as sandálias do Evangelho, claro, teremos os pés formosos, como disse o profeta Isaías 52:7. Inclusive o apóstolo Paulo repete em Romanos, capítulo 10, versículo 15, porque nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 18 a 21. Então é preciso sim estar com os pés calçados e preparados nessa luta espiritual. Muito bem. Ainda há um destaque que Paulo faz, presbítero Jonathan Lucena, depois que fala do calçar os pés com o evangelho da paz, ele dá um destaque muito grande a uma parte dessa ferramenta ou dessa armadura, que é o escudo da fé. Ele usa essa expressão, escudo da fé. A ideia de Paulo é que Satanás, não podendo lutar corpo a corpo, vamos usar essa expressão, ele atira dardos, né, setas inflamadas de longe. E aí, como estamos diante desses ataques, né, do diabo? O que dispomos, o que Deus nos concede para podermos apagar esses dardos? Pois não, o próprio texto que o senhor citou, né, capítulo 6, versículo 16, Paulo usa a seguinte expressão, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está aqui mais uma peça, não é, desta armadura que tem como propósito proteger. Não é? Já foi falado sobre a couraça, o presbítero Alessandro acabou de citar sobre estar calçado, que também traz a ideia de proteção, e agora ele reitera a necessidade de proteger-se, e isso por meio do escudo, que ele compara dizendo o escudo da fé. O escudo mencionado aqui por Paulo, já que naqueles dias haviam vários tipos de escudos, né? Outros pequenos, alguns até maiores, ele está se referindo de fato a um escudo grande que protege consideravelmente o corpo do soldado. E estrategicamente, há quem diga que esses escudos, por exemplo, quando os soldados do mesmo exército estavam juntos, eles se unificavam e traziam então uma barreira de proteção, não só para o soldado individualmente, mas para a coletividade, trazendo a ideia de proteção.
Vale lembrar de que num campo de batalha, como o senhor já bem citou, havia a possibilidade do combate corpo a corpo, né, entre dois soldados em um espaço pequeno, entre eles, curto, mas havia a possibilidade de uma investida à distância. E esse escudo também trazia essa proteção, não só para as investidas próximas, como também à distância. Por isso que Paulo vai lembrar de que isso se dá por meio dos dardos, né? E a palavra dardo que ele usa aqui, do grego belos, traz a ideia de míssil, uma flecha, uma lança, que era atirada à distância. E a ponta desta flecha estava exatamente repleta de fogo, inflamada, exatamente com o propósito de trazer danos para aquele soldado. O escudo, portanto, cobre-nos, não é? Nos protege a ponto de que sabemos que existem algumas setas do maligno que são lançadas de perto, mas outras, sobretudo, de longe. E o escudo vai trazer exatamente essa proteção. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo de número 4, reiterando esse pensamento sobre a questão da fé, da confiança, da fidelidade, que serve de proteção contra esses dardos, ele diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E para quem quiser, não é, lembrando o que o escritor aos Hebreus elencou ali no capítulo 11, mostrando a importância dessa fé, que na guerra espiritual é de suma importância para nos proteger de dardos da dúvida, não é? De setas maliciosas que Satanás lança. E a fé exatamente vai trazer essa proteção. Eu estava lembrando aqui do exemplo do próprio patriarca Abraão, que a Bíblia diz que ele se fortaleceu, não é, na fé, dando glória a Deus, crendo que Deus era poderoso, sim, para cumprir. Ainda que em um momento de sua vida deu um deslize, mas as experiências foram se estreitando com Deus a ponto de entender de que Deus é poderoso. E a fé na vida de Abraão o protegeu contra os sentimentos negativos, talvez as dúvidas que eram lançadas na sua mente. Portanto, para vencermos nesta batalha, a fé nos protege diante desses dardos. Então, nós podemos dizer para o professor que nos assiste que uma das guerras de Satanás tem como propósito esmorecer a nossa fé, né? Daí porque em 1 de Pedro 5:9, o apóstolo Pedro, depois que fala de que Satanás anda ao derredor, ele diz, ao qual resistir firmes na fé. Então, é preciso resistir, não enfraquecer. Paulo sabia tanto da importância da fé que já no descortinar da sua vida, ele diz assim, olha, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Aí o ataque é para você esmorecer, é para você se entristecer, é para a sua fé diminuir de tamanho, ao ponto de se esvair completamente. Mas aí fazer como o Jó, né? No auge da crise, que por trás de toda aquela situação que ele estava enfrentando, era um ataque satânico, sim. Ele desconhecia, mas nós sabemos porque nos bastidores estava ali o ataque de Satanás dentro da permissão de Deus. No entanto, a gente vê que ele não pecou, estava vestido com a veste de justiça, não é verdade? E também disse, eu sei que meu Redentor vive. Então a fé estava ali viva, né? Estava ali atuando, ainda que ele me mate, nele esperarei. Veja, ele falou de uma fé que transcende até mesmo a morte física, né? A carne vai só estragar meu corpo, né? Mas eu tenho uma fé que transcende o túmulo. Então fala aí de um escudo da fé que está pronto para proteger contra os dardos inflamados do maligno. Mas ainda há uma outra parte dessa ferramenta, presbítero Alessandro, que traz proteção para a cabeça, né? Proteção para o cérebro. E Paulo dá uma ênfase a ela. Sim, evangelista. É importante dizer também que essa armadura ela se completa, não é? Observe que foi falado sobre o cinto da verdade, que protege essa parte central do lombo, onde tem ali as partes generativas do corpo, onde surge a vida do homem. Falou da couraça, que protege o tórax, por isso que vem a expressão toráx do grego, fala de coração, de pulmão, de onde vem o ar, de onde nós respiramos. E quando o senhor fala sobre o capacete fala de mente, não é? Nós já falamos sobre isso em lições passadas, de que Satanás deseja controlar a nossa mente, afetar a nossa mente, atingir a nossa mente. Porque se Satanás conseguir atingir a nossa mente, foi o que aconteceu com Eva, no Jardim do Éden, capítulo 3, verso 2 de Gênesis, bem como 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, diz que ela foi afetada, sua mente foi alcançada. Se ele conseguir fazer isso, ele certamente vai ganhar essa batalha, ou é um protenso vitorioso nessa luta. Por isso que o capacete é importante, e Paulo diz, tomai também o capacete. Paulo está dizendo, proteja a sua mente. Assim como o soldado, se for atingido na cabeça, pode ser algo fatal,
pode ser algo fatal. Alguém que tem a sua mente atingida, Satanás controla a sua mente, é um cristão que certamente pode se desviar. Então, por isso, Paulo está dizendo que o capacete completa também essa armadura. O capacete da salvação protege a nossa alma, a nossa mente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós devemos nos passarmos por essa transformação, não se conformar com este mundo e ter a mente renovada, a mente transformada. Isso. Se não tivermos essa mente protegida, como Efésios capítulo 4, versículo 14 nos diz, certamente seremos um alvo fácil para Satanás. Por isso que ele diz, usai o capacete, proteger a mente, cuidado com o que vê, cuidado com o que lê, cuidado com o que assiste, cuidado com o que compartilha. Tem muita gente que está deixando a mente fácil, porque tirou o capacete, certamente vai ser um alvo fácil do adversário. O senhor me fez lembrar de um pensamento de um filósofo que disse assim, tenha a mente aberta, mas não tanto para que o cérebro caia fora, não é? Tem pessoas que dizem, eu sou um cristão de mente aberta, e acaba tão aberta que entra tudo e acaba poluindo essa mente, né? Nós precisamos ter o capacete da salvação e examinar tudo e reter apenas o bem. Presbítero Jonatas, já estamos nos aproximando aí quase da conclusão do nosso programa, mas não podemos deixar de falar de uma peça que é fundamental nesta armadura. Falamos do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados do evangelho da paz, do escudo da fé e do capacete da salvação. 5 partes desta ferramenta, desta armadura, que oferecem proteção. Mas a gente só se protege dos ataques de Satanás ou a gente também ataca? Com certeza ataca, evangelista. Essas peças de proteção não é simplesmente para ficar passivo a essa, ou em meio a essa batalha. É para resistir enquanto se ataca, não é? Por isso que Paulo faz referência à espada do Espírito. E é interessante de lembrar de que expositores dizem que Paulo coloca a ordem que ele trata desses elementos é exatamente a ordem que o soldado ia colocando para ir à batalha. E tão importante como o cinto, a couraça, o calçado, o escudo e o capacete, Paulo lembra da espada, visto que ela é a única arma nessa armadura que é de ataque. A espada tinha várias formas e dimensões, materiais diversos, e é um símbolo aqui usado por Paulo para ilustrar a palavra de Deus. Algo que é muito comum no Novo Testamento, né? Já que Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor vai dizer de que a palavra de Deus, ou porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E isso já fica claro de que é uma comparação à capacidade que essa palavra possui. Pedro tentou usar a espada, ou seja, usou a espada propriamente, na intenção de querer defender Jesus e atacou o servo do sacerdote, né, o do sumo sacerdote. E diferente do que alguém pensa, ele não queria tirar a orelha, né? A tentativa era de fato, quem sabe, decapitá-lo, mas atingiu apenas a orelha. Mas após o Pentecostes, ele aprendeu que a espada que deve estar na mão do crente é a espada do Espírito Santo. E essa, além de destruir os ardis de Satanás, e isso ficou claro com o próprio Cristo durante a tentação no deserto, que foi um tema de uma lição anterior estudada durante esse trimestre, Lucas 4, versículos de 1 a 13, mas esta palavra, ou seja, essa espada produz vida, e vida com abundância. Portanto, tanto quanto as outras peças, essa ferramenta é de suma importância para vencermos esta batalha. Portanto, querido professor e amigo, aprendemos hoje que, em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem do próprio Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a nossa justiça e a nossa paz. Ele é fiel, é nossa salvação e é também a palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. E, meus amados irmãos, depois de termos nos debruçado de uma lição tão maravilhosa como esta, que nos traz preciosos ensinamentos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre você que nos assiste e acompanha o programa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar com o presbítero Alessandro Barreto. Pois não, ministro, então oremos. Querido Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, louvar o Teu nome e Te agradecer por esta oportunidade de, mais uma vez, estudarmos a Tua Palavra e relembrarmos que temos uma armadura completa, uma armadura que protege a nossa mente,
que protege o nosso coração, que protege as partes que geram vida em nossa vida espiritual, nossos pés, Senhor, para caminharmos em testemunho e na pregação do Evangelho. E além disso, nós relembramos que temos à nossa disposição a palavra, a espada do Espírito. Por isso te pedimos, ó Deus, nos ajuda para que o nosso grande adversário, Senhor, que é Satanás e seus anjos, seja cada vez mais envergonhado e seja perdedor, Senhor, porque possamos estar com a tua armadura completa. Abençoa a tua igreja cada vez mais, cada um que nos assiste. Veja, Senhor, o teu servo, pastor Ailton José Alves, presidente da igreja, pastor Ailton Júnior, vice-presidente, toda a diretoria, a mesa da convenção, bem como, Senhor, a superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, teu servo, pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente e toda a equipe. Abençoa a Rede Brasil, continua com as tuas mãos estendidas sobre nossa vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre conhecendo a armadura de Deus. Na próxima semana, veremos a lição de número 10 deste trimestre, que desenvolverá o seguinte tema: Poder do Alto contra as hostes da maldade. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado, às 22 horas e aos domingos, às 7h30 da manhã. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.